Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais tensos, mais reveladores de 1984 de George Orwell. Winston e Julia estão prestes a fazer a coisa mais perigosa que podiam imaginar: entrar no coração do poder para se juntar à rebelião. Eles estão ali, na porta do O'Brien. E sério, não tem mais como voltar atrás. Essa frase que fica se repetindo na cabeça do Winston, ela capta perfeitamente o estado de espírito deles. Imagina só o terror, a adrenalina correndo. Num mundo onde um pensamento errado pode custar a vida, eles não estão só pensando, eles estão agindo. A decisão de ir até lá já é por si só um ato de loucura total, um desafio na cara do partido. Ok, vamos fundo nisso. No momento em que a porta se abre, eles não entram só num apartamento. Eles entram numa realidade completamente diferente, um universo que eles mal conseguiam imaginar que existia. Olha, o contraste aqui é brutal. De um lado, o mundo do Winston, sujeira, aquele cheiro de repolho cozido, gin de péssima qualidade. Do outro, o luxo do O'Brien, carpetes fofos, o ar com cheiro de comida boa e tabaco, criados silenciosos. Essa opulência não é só sobre riqueza, sabe? É um símbolo de poder, de distanciamento. Cada detalhe, do elevador que não faz barulho às paredes limpas, tudo serve para intimidar e para esfregar na cara deles o abismo que existe entre a elite do partido interno e todo o resto. E então vem o primeiro teste. O'Brien simplesmente ignora os dois. Ele continua trabalhando, ditando uma mensagem em nova língua, a língua oficial do partido, e por um momento de puro pavor, o Winston deve ter pensado: o que eu fiz? Será que eu imaginei tudo isso? Essa frieza inicial do O'Brien é uma demonstração de poder. É ele fazendo os dois esperarem, elevando a tensão ao nível máximo. Mas depois de toda essa tensão vem um único gesto. Um gesto que muda absolutamente tudo. E que confirma as maiores experiências do Winston e, ao mesmo tempo, os seus piores medos. Essa é a pergunta central do livro todo, não é? A tela é tela, sempre ligada, sempre olhando. Privacidade é o crime final. Mas será que essa regra vale para todo mundo? Com um simples clique, O'Brien desliga a teletela. E a cena muda por completo. Para Winston e Julia, isso é algo inimaginável, quase mágico. O silêncio que vem depois é descrito como sinistro. Isso não é só um interruptor, é a manifestação do poder de verdade. O poder de estar sozinho, de não ser vigiado. É o privilégio supremo. E com esse gesto, a verdadeira iniciação começa. Agora as coisas ficam muito mais sérias. O Brian começa o que só dá para descrever como um tipo de catecismo sombrio, um interrogatório para testar até onde vai o compromisso de Winston e Julia com a causa. Winston não pensa duas vezes. Ele se declara inimigo do partido, criminoso do pensamento, adúltero. Ele e a Julia oferecem tudo, se colocam inteiramente nas mãos do O'Brien, prontos para fazer qualquer coisa que for pedida. Mas será que eles realmente sabem o que isso significa? A voz do O'Brien é baixa, sem emoção nenhuma, enquanto ele lança uma pergunta atrás da outra, cada uma mais terrível que a anterior. Dispostos a matar? Sim. Dispostos a trair o país? Sim. A corromper crianças, espalhar doenças? Sim. A jogar ácido no rosto de uma criança? A resposta, sem hesitar, é sim. É uma descida ao abismo moral, onde o único objetivo é enfraquecer o partido, não importa o custo humano. Então, o ponto de virada é esse. Depois de uma enxurrada de sims para atos horríveis, O'Brien faz a única pergunta que os faz parar. O único sacrifício que parece impossível. Não é sobre matar ou morrer, é sobre perder um ao outro. A resposta da Julia é instantânea. Não! O Winston, depois de uma pausa longa, concorda. Esse é o limite deles. Eles estão dispostos a abrir mão da própria humanidade pela causa, mas não da conexão humana que eles têm. É a única coisa que eles não vão sacrificar. A única coisa que ainda os define. Depois de estabelecer os limites, O'Brien começa a explicar a realidade nua e crua do que significa ser um membro da confraria. E olha, não é nada do que Winston imaginava. Aquela imagem de uma grande rede de conspiradores é totalmente destruída. A realidade é solidão total. Eles vão lutar no escuro, obedecer ordens sem contexto, não vai ter amizade, não vai ter ajuda, e o fim é certo: captura, confissão e morte. A confraria não pode ser destruída porque ela mal existe. É só uma ideia que passa de uma pessoa para outra. A única recompensa é saber que se faz parte dessa ideia. E no centro dessa ideia está o livro, o Manifesto de Emanuel Goldstein. É tipo o texto sagrado da heresia, a explicação final de como o mundo funciona e como derrubá-lo. Para o Winston, conseguir esse livro é o objetivo máximo.
É a chave para entender tudo o que ele sempre buscou. E na parte final da reunião, as palavras de despedida e as instruções finais selam o destino do Winston, deixando uma sensação inescapável de que algo muito ruim está para acontecer. Essa é a filosofia da confraria numa única frase. Eles não lutam por si mesmos, nem pela geração deles. Eles já se consideram mortos. O sacrifício, a vida deles, só vai ter algum significado num futuro distante, um futuro que eles só vão ver como pó e fragmentos de ossos. E aqui a gente vê o lado prático da conspiração. As instruções são meticulosas. Parece coisa de filme de espionagem. Um erro de impressão, uma pasta trocada. Cada passo é cuidadosamente planejado para garantir que o livro, o objeto mais perigoso do mundo, seja entregue em segurança. Antes de sair, Winston faz uma última pergunta, mencionando uma frase que vinha dos sonhos dele, uma frase que ele associava ao O'Brien há anos. E a resposta do O'Brien é de dar um arrepio na espinha. No lugar onde não há escuridão. Ele sabe, ele entende a referência. Esse momento conecta a conspiração real com os sonhos mais profundos do Winston, mas de um jeito que é muito, muito perturbador. E aí, o golpe final. Winston menciona uma antiga canção de ninar que ele tentava se lembrar. E o O'Brien, com uma cortesia solene, completa a canção para ele. Como ele podia saber disso? Isso mostra que o conhecimento do O'Brien sobre o Winston vai muito além do que seria possível. Ele parece conhecer os pensamentos mais íntimos dele, um poder quase onisciente que é simplesmente aterrorizante. E a gente termina com isso. A iniciação do Winston na confraria o força a encarar uma questão devastadora. Para lutar contra um monstro desumano, é preciso se tornar um monstro também. Se o preço da liberdade é a própria alma, o que exatamente se está tentando salvar? É o paradoxo no coração dessa cena e talvez de toda a luta contra a tirania.